Romanos 2, versículo 17 até o versículo 24. O texto diz assim: Mas se tu te chamas judeus, te apoias na lei e te glorias em Deus, e conheces a verdade dele, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre as nações. A Bíblia, ela é muito perigosa. Ela é perigosa, entendeu? Ao mesmo tempo que ela é bênção para a gente, ela aberta e lida e compreendida, ela é perigosa para a gente. A parte que me fez muito refletir durante o estudo desse texto, diante do que tem acontecido, né, na nossa igreja, é o versículo 24. Ó. Pois, como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Tem uma versão diferente aí? Tá, mas está tudo diferente, presbítero, o versículo 24? Não tem uma palavra como por vossa transgressão, por vosso pecado, por o vosso modo de viver. Ó, os não-judeus falam mal de Deus, né? Por causa de vocês. Por causa de vocês. Vocês já ouviram aquela frase que a pessoa diz assim: eu não quero ir para a igreja, eu não quero fazer parte dessa igreja. Aí eu repito uma coisa, um pensamento que eu tenho, é o seguinte: as pessoas elas não rejeitam o evangelho em si, elas não rejeitam Deus em si, elas acabam rejeitando Deus e o evangelho que é a pessoa de Cristo, o ensinamento de Deus, por causa de como nós, como discípulos de Jesus, se comportamos. Entendeu? Porque vocês vão ver aqui para frente, eu sei que estou aqui cortando o texto aqui no meio aqui, né? A gente vai voltar aqui no início aqui. O pensamento de Paulo aqui é o seguinte, é que os gentios, eles queriam ver Deus através da vida dos discípulos. No caso da vida da igreja em Roma. Desses homens aqui, desses judeus, né? Que são que era o moralista. Então, ele assim, vocês falam de um Deus justo, de um Deus que preza a lei, mas quando eu olho para a vida de vocês, eu não vejo coerência em que vocês dizem e no que vocês vivem. Deus está sendo desprezado, Deus está servindo de chacota aqui, entendeu? Como outra versão coloca aí, o nome de Deus está sendo blasfemado, porque aqueles que se diziam servo dele, estavam fazendo diferente daquilo que o texto estava dizendo. É por isso que no estudo passado aqui,
Aí eu fiz uma pergunta aqui, né? O que, que as pessoas falam de você? Quando as pessoas olham para você, o que as pessoas falam de você? Então, desde o capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo está tratando da universalidade do pecado e também está tratando de que todos, tanto gentil quanto judeu, estão debaixo da ira de Deus. Então, a tese de Paulo é essa. Do capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 20, versículo 20, Paulo vai dizer que todos pecaram e todos estão debaixo da ira de Deus. Aí, o que acontece? Aí eles vão começar a tentar justificar de que eles não estão debaixo da ira de Deus. No caso, no capítulo 1, versículo 18, o gentil vai dizer que ele não está debaixo da ira de Deus porque diz que ele não conheceu a lei escrita. Mas aí Paulo vai dizer assim, não, vocês são réus porque Deus se manifestou através da revelação geral. Na aula passada, a gente falou sobre o religioso. E hoje a gente vai continuar nessa mesma linha, mas falando aqui do moralista, né? Quando você pensa em moralista, o que vem na sua mente assim, de moralista? De moralismo? Paulo vai dizer que o judeu que recebeu a lei, ele está também debaixo da lei de Deus, ele é réu. Então, muitos judeus consideravam-se imunes ao julgamento de Deus. Ao seu ver, Deus jamais condenaria um judeu ao inferno. Paulo acaba com essa pretensão, mostrando que, em determinadas circunstâncias, os gentios podem estar mais próximos de Deus que os judeus. Hoje falaremos sobre o moralismo. O moralismo é aquele que segue corretamente os padrões morais, do certo e do errado. Esse é o moralista. Tá? O moralista é aquele que segue o padrão correto entre o certo e o errado. Ele cobra de todos à sua volta que sejam da mesma maneira e faz do moralismo um seu Deus. Tá? Faz do moralismo um seu Deus. É a religião das pessoas que se comparam com as outras e acham muito boas. São aquelas que pensam, bom, se Deus existe, é lógico que Ele vai me amar. Tá? Sou uma pessoa muito correta em tudo que eu faço. Esse é o moralista. Tá? Então vamos recapitular que o moralista é aquele que segue corretamente o padrão moral do certo e o errado. É aquele que exige que todos vivam como ele vive, né? Mas aí ele torna esse padrão religioso, ele se torna um Deus para ele. Ele torna um Deus para ele. Só que lá na frente a gente vai ver que ele é aquela frase assim, ó, eu digo, mas não faço o que eu faço. São aqueles que pensam, bom, se Deus existe, é lógico que Ele vai me amar. Tá? Sou uma pessoa muito correta em tudo que eu faço. Bom, o trecho de Romanos, que vamos analisar hoje, Paulo vai combater os judeus moralistas de sua época. Nesse trecho da carta a Romanos, o principal desafio colocado é abandonar o orgulho de acharmos que somos melhores e manifestarmos a verdadeira vida, confiando no poder de Deus. Então, antes de dizermos bem feito para os judeus, eu queria aqui convidar a gente a pensar se nós não somos moralistas ou em algum momento a gente não está se comportando como um moralista. Dizer assim, não, parabéns, Paulo, você falou que os moralistas eles estão debaixo do juízo de Deus, né? A gente tem que observar também se a gente não se encaixa nesse ponto aí. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai tentar responder essa pergunta aqui, né? Do que o judeu moralista ele se gloria? Já que eles se gloriavam de alguma coisa. Paulo vai dizer que eles se vangloriavam. Por que eles diziam que ele não era o passivo de julgamento? Por que eles diziam que eles não iam para o juízo, não iam prestar conta das suas obras?
E por que não precisava de um salvador? De solteria, né? De um salvador. Do que eles se orgulhavam tanto? Do que o moralista se orgulhava tanto? A gente precisa ler com calma esse texto aqui, tá? Vamos ler aí. Romanos 2, 17 e 24. Em primeiro lugar, neste trecho, Paulo se volta ao judeu moralista. Ele apresenta os privilégios dele, o seu orgulho e a sua contradição. Em primeiro lugar, o apóstolo recapitula que um judeu, o que um judeu prezava como privilégio. Então vamos lá. Primeira coisa, se você ler o versículo 17, a parte A, do que o judeu se vangloria em primeiro lugar, irmãos? Mas tu que te chamas judeu, vírgula. Tem uma vírgula aí? Primeira coisa que o judeu ele se vangloriava, ele fala assim, ó, nós somos judeus. Nós somos do povo escolhido. Entendeu? Então, primeiro privilégio, né, do qual o judeu ele se orgulhava. O moralista ele se orgulha. A primeira coisa que ele se orgulhava aqui era do nome da sua nacionalidade judaica, tá? Então o judeu se vangloriava de ser chamado judeu, gloriava da sua nacionalidade. Ele dizia que ele era membro do povo escolhido de Deus na terra. Por isso que eu falei aqui que muitas vezes falam assim, não, sou promessista. Entendeu? Sou promessista. Então, a primeira coisa, se orgulhavam da nacionalidade deles. Em segundo lugar, de que eles se orgulhavam? Depois da vírgula tem, e te apoia na lei. Ó, e fala assim, olha, Paulo, nós somos judeus, nós fazemos parte da família de Abraão, nós fazemos parte do povo escolhido de Deus, e em segundo lugar, Paulo, o que a gente quer dizer para ti, que a lei foi entregue para nós. Nós temos a lei. Os oráculos de Deus foram revelados, foram entregues e foram revelados a nós. Então nós temos a lei. Então eles entendiam que pelo fato deles terem a lei, Deus não ia punir eles. Eles se apoiam. Eu tentei pesquisar essa palavra aqui no sentido de apoiar, né? No sentido de descansar sobre a lei, de tentar colocar ela como um respaldo para não ser punido. Uma espécie de proteção. Gloriam, por isso que o moralista ele se gloria, né? Primeiro, o judeu se gloriava da sua nacionalidade, porque ele era judeu. Segundo, ele se gloria porque eles receberam a lei de Deus. Em terceiro lugar, de que os judeus se gloriam aí em terceiro lugar? Aí no versículo 17, de Deus. Ó, primeiro disse, mas tu que te chamas judeus, vírgula, te apoias na lei e te glorias em Deus. Ou seja, eles se vangloriavam, irmão, de ter conhecido a vontade de Deus. Como eles conhecem a vontade de Deus, pastor? Através das Escrituras. Os oráculos foram dados a ele. Quando eu estou falando de oráculo aqui, estou falando da Escritura. Os profetas foram levantados no meio deles. Entendeu? Então, eles conheceram a Deus e também conheceram a vontade de Deus. Tá? Né? Ou seja, eles haviam recebido a revelação de Deus. Todos os outros deuses dos povos eram falsos. Mas o perigo aqui era pensar que Deus era devedor deles. Então, eles se vangloriavam porque eram judeus. Segundo, eles se vangloriavam porque tinham recebido a lei. Terceiro, eles se vangloriavam porque eles tinham conhecido o Deus verdadeiro. Eles olhavam para outra nação e falavam assim, olha, esse Deus que vocês têm aí é falso, o nosso é verdadeiro. E aí eles entendiam que pelo fato de Deus ter escolhido eles, entendiam que Deus era devedor deles. Sabe aquela frase que muitos pastores na internet eles colocam assim, exija de Deus que é por direito seu. Vocês já ouviram essa frase? Exija de Deus que é por direito seu. Sim, então vamos ser justos aqui. Se a gente exigir de Deus o que é direito nosso, o que a gente merece?
A condenação, a morte. Deus não deve nada para a gente. Entendeu? Então eles se vangloriam de ter conhecido Deus verdadeiro. Em terceiro lugar, na parte A do versículo 18. E conheces a vontade dele. Ó. Então, pelo fato de Deus ter entregado a lei a eles, eles conhecem a vontade de Deus, porque a lei revela o caráter e a vontade de Deus. Tá? Ainda na parte B do versículo 18, do que mais eles se vangloriam aí? Aprovas as coisas excelentes. Ou seja, pelo fato deles terem conhecido a Deus, Deus ter revelado a sua vontade através da lei, por causa da lei, eles sabem o que é certo e o que é errado. Por isso que eles aprovam as coisas excelentes. Ele fala assim, nós somos detentores dos valores morais. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Vamos pensando aqui, mano, tá? Para depois a gente entender o que Paulo vai falar sobre isso aqui, tá? Vou recapitular aqui para te entender aqui, ó. Primeiro, do que se vangloriam? Se vangloriam por causa de que são judeus, da sua nacionalidade. Ou seja, nós temos sangue de Abraão na nossa veia. Segundo, eles se vangloriam de ter recebido a lei, eles têm a lei. Terceiro, eles se vangloriam de ter conhecido Deus verdadeiro. Nós conhecemos o Deus verdadeiro. Quarto, eles se vangloriam de conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque eles conheceram através da lei que foi dada para eles. E por causa da lei também, eles tinham os ensinos, eles tinham aqui o direito, né, de ensinar e avaliar os valores morais, de saber o que é certo e também saber o que é errado. Continuando, eles também se dizem que eles são o quê? Continua o versículo 18 ainda, a parte C. Instruídos, né? Sendo instruídos na lei. Ó. Não se sabe, não só sabe. A questão aqui, ó, ele não só sabia a lei, mas eles também ensinavam, estudavam e conheciam de có e salteado a lei. Por isso que ele vai dizer aqui que os judeus eles eram instruídos na lei. Eles eram instruídos na lei. Então eles se vangloriam disso. Eu conheço doutrinal, toda a doutrina doutrinal, conheço profissão de fé, conheço o tesouro da verdade. Eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu conheço versículo por versículo, capítulo por capítulo. Cada vírgula eu conheço. Eu sei a interpretação de todos os textos. Eu sei tudo que se aplica aqui. Eles são instruídos. Eles têm isso. Continuando aqui, o que ele fala no versículo 19 ainda. Estás convencido de que és guia dos cegos, luz do que estão nas trevas. Olha, que ele fala assim, ó. Orgulhava de ser guia dos moral e espiritualmente cegos. Eles se orgulhavam disso. Eles olhavam para os gentios e falavam assim, vocês moralmente vocês são cegos, espiritualmente vocês são cegos. E nós conhecemos o que é o certo moralmente, nós temos espiritualidade, nós sabemos que... Então eles se orgulhavam. E eles se colocavam como guias de cegos. Tá? Guias de cegos. Eles se orgulhavam aqui de terem recebido a lei de Deus, né? E serem aqui aqueles que levam o ensinamento para aqueles que estão nas trevas. Outros povos eram ignorantes, ou seja, eles eram sem conhecimento, só eles tinham conhecimento. Julgavam-se qualificados para corrigir os iletrados e ensinar crianças, pois a lei lhe forneceu o resumo da sabedoria e da verdade, como afirma no versículo 20. Ó. Instrutor de ignorante. O que é ignorante aqui? O ignorante aqui, irmão, não é o cara bruto. Aqui é a pessoa que não tem instrução, que não tem conhecimento, é o iletrado. Né? No nosso linguajar seria hoje o analfabeto. Nós temos a lei, nós somos instrutores de ignorantes. Mestre de crianças. Quando a gente vai estudar, por exemplo,
o Talmud, né? Tinha ali os professores que ensinavam essas crianças, que tem a lei e a formulação do conhecimento e da verdade. Ou seja, eles tinham a lei e ele formulava o que era certo e o que era errado. Isso tudo era verdade. Tá? Vamos recapitular aqui para a gente poder entender aqui. Ó. Isso tudo era verdade. O que era verdade? Era verdade que eles eram judeus. Era verdade que eles tinham recebido a lei. É verdade que eles conheceram o Deus verdadeiro. Eles conheceram a vontade de Deus também. Eles eram para ser realmente guias de cegos. Era para ensinar as pessoas. Era para eles serem as pessoas que interpretavam a lei e ensinavam os ignorantes. E também formulavam o conhecimento, né, da verdade. Então, Paulo vai dizer que tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E realmente os judeus eram um povo privilegiado. Mas o problema é que eles se gloriavam e se apoiavam nisso. Eles depositaram a sua confiança nisso e achavam-se superiores e desdenhavam de outros povos. Para eles, o que era mais importante aqui não é Jesus. O que é mais importante para eles aqui é a nacionalidade, é a lei, é ter conhecido a Deus, ser instrutores de cegos, ou seja, tudo isso aqui, eles se apoiavam nisso aqui. Então, como eles tinham tudo isso aqui, eles diziam que eles não precisavam ser salvos, eles não eram pecadores, eles não eram passivos de juízo de Deus, de serem corrigidos. Mas vamos continuar aqui, ó. Versículo 21 e o 24, até o 24 diz assim, ó. Aí Paulo vai começar uma retórica. Paulo usa o mesmo método que eles usavam. Lá no capítulo 3, versículo 8, você vai ver que trabalha com retórica. É pergunta e resposta, pergunta e resposta. Jesus também usou o mesmo método. Quando perguntava para Jesus alguma coisa, Jesus não respondia logo. Jesus fazia uma outra pergunta em cima. Entendeu? Aí vamos pensar aqui no versículo 21. Ó. Olha que Paulo fala aqui, ó. Observe na Bíblia de vocês aí, ó. Tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Vamos ser sinceros aqui, ó. Paulo pensa que você está falando aqui, conversando com você aqui, ó. Paulo diz assim, olha, tu é judeu, de nacionalidade sanguínea, tu tem a lei, tu conheceu o Deus verdadeiro, tu conheceu a vontade de Deus através da lei, tu se diz mestre, entendeu? Tu estuda, tu lê, tu medita, tu interpreta e tu ensina. E tu diz que tu é guia de cegos e mestre de ignorantes. Aí Paulo fala assim, de tudo aquilo que vocês têm aí, de todo esse conhecimento que vocês têm, conhecimento da lei, conhecimento de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, tu, pois, que ensinas os outros, não te ensinas a ti mesmo? É Paulo dizer assim, isso que tu ensina para as pessoas, não se aplica na tua vida? Isso que tu ensina para as pessoas, não consegue mudar o teu caráter? Aí ele vai continuar aqui, ó. Tu que pregas que não deve furtar. Aí Paulo pergunta, tu furtas? Paulo está fazendo pergunta. Tu diz que é pecado furtar, mas você furta? Opa. Paulo confronta, porque ele sabe que eles estão furtando. É aqui que cai a máscara do moralista. É aquele que cobra de você, diz que é para você não furtar, mas ele furta. Ele diz que não é para você adulterar, mas ele adultera. Ele diz que é para você que não é para você adorar ídolo, mas ele pratica o sacrilégio. Vocês entenderam? É o moralista. É aquele que ele se baseia naquilo que ele tem. Não, eu sou crente de berço, minha mãe e meu pai é diaconisa, entendeu? Eu fui batizado com tantos anos, eu cantei no coral, não sei o que mais,
eu conheço a Bíblia de capa a capa. Aí se apoia nisso. Entendeu? Como o presbítero falou, né? Eu sou filho do advogado, eu posso errar. Meu pai é advogado. Eu sou filho do rei, sou descendente de Abraão, então não devo ser julgado. Se eu mentir, se eu roubar, se eu fizer sacrilégio, não, acho que nada vai cair sobre mim. Aí ele vai ligar assim, ó. Aí Paulo vai conhecer, ó. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos? Então vamos tentar entender o que Paulo está dizendo aqui. Primeiramente, em relação ao roubo. Paulo ele vê uma incoerência entre o que eles diziam e o que eles viviam. Então, em primeiro lugar, Paulo vai dizer que eles roubam. Que eles roubam. Os judeus, segundo alguns comentaristas, eles eram conhecidos por serem desonestos e traiçoeiros nos negócios que faziam com os gentios. Agora entendo por que minha avó tinha razão. A minha avó dizia que esses protestantes são mentirosos. Mas são mal pagadores. Minha avó dizia isso. E ela tem razão agora. Lendo isso aqui, ela tem razão. Os comentários vão dizer que os judeus eles eram conhecidos por serem desonestos e traiçoeiros nos negócios. E olha, imagine se fosse entre eles, né? Mas ele fazia o negócio com os gentios. E eles queriam trapacear. Aí você pode pensar, mas em como roubar, pastor? Às vezes no peso. Vamos negociar aqui vamos voltar aqui lá no tempo, né? Quando te comprar o açúcar, que não era ainda em pacote, né? Mas Josias deve lembrar disso, né? Lia lá no comércio, eu lembro que meu pai trazia aquela saca de rapilha, cheio de açúcar, aquele açúcar meio melado assim, né? Entendeu? Aí enrolava num papel, um papel que hoje é usado para enrolar o pão. Isso. Aí colocava lá. A balança, né? Roubava na balança. E eu sei que trapaceava, sabe por quê? Porque tinha uma balança que já tinha um peso pronto e tinha outra que era feito de terra com pedra. Uhum. Então vamos voltar aqui, irmão, olha só. Eles não achavam, olha só, eles não achavam, ó, eles não achavam que era errado tirar vantagem dos gentios. As pessoas tinham de ter cuidado na hora de fazer negócio com o judeu. Para eles era normal roubar. Era normal roubar. Mas era um homem que se dizia que era cristão, né? Que era servo de Deus. Mas roubava nos negócios. Outro, quando Paulo falou assim, tu que diz que não é para cometer adultério e tu comete adultério, aí nessa época existia duas escolas. Existia dois mestres nessa época. Então a maioria dos judeus reconhecia como era muito grave o adultério. Eles apedrejavam os adúlteros, mas eram relaxados com o casamento e cometiam o adultério. Por exemplo, na época de Jesus existia duas escolas de interpretação. A escola de Shammai, a escola desse cara chamado aqui Shammai dizia que o homem só poderia separar-se da sua esposa em caso de grave ofensa matrimonial, o que para ele era sinônimo de infidelidade conjugal ou imoralidade sexual. Ou seja, pulou a cerca, eu tinha uma
posso dizer aqui, um respaldo para deixar a esposa, tá? Para repudiar. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira interpretação de uma das escolas da época deles. Então esse primeiro dizia, nessa escola do Shammai dizia, que o homem só poderia se separar de sua esposa se ela cometesse uma grave ofensa matrimonial, no caso aqui, a infidelidade conjugal, se ela traísse ele. Tá? O outro dizia, a escola, outro fala como Hillel, né? Outro fala como, só coloca o pronúncio do I, né? E esse cara aqui, ele dizia que seguinte, que o homem poderia deixar a sua esposa, ele fala assim, ó, agora para outra escola, qualquer motivo legitimava o divórcio, desde o adultério até qualquer coisa que a mulher fizesse e desagradasse o seu marido, inclusive um prato mal cozido. Bom, primeiro um dizia assim, ó, não, tu não pode deixar tua mulher só se ela cometer adultério, se ela pular cerca, aí tu pode deixar ela. Aí o outro disse, não é só por adultério. Se tu chegar do trabalho, ela colocar a janta lá na mesa lá e tiver mal cozido ou tiver queimado, pode mandar ela embora e pega outra para ficar com você. Como eu falei para vocês aqui, ele dizia que não era para adulterar, mas estava adulterando. Tá? Outro ponto, né? A idolatria. Aqui Paulo ele não está batendo exclusivamente na idolatria, que eles estão aqui adorando imagem. Tá? O que Paulo está acusando aqui é o chamado de sacrilégio. Você sabe o que é sacrilégio? O roubava o templo. Aí realmente a tradução da palavra sacrilégio, né? Ela tem sentido de despojar templos ou roubar templos. Só que aí a questão aqui é mais séria aqui, ó. O que acontecia? Tinha pelo menos duas situações aqui. Deles destruírem um templo pagão e roubar o que tinha lá dentro, as estátuas. E a maioria dessas estátuas elas tinham ouro, elas tinham pedras preciosas, pratas. Então eles descartavam o barro e ficavam com o ouro. E depois eles vendiam isso. Isso aqui é sacrilégio. Pastor, mas eu não adoro imagem. Mas você comprou algo que foi dedicado, que era de lá. Então você está fazendo sacrilégio. Entendeu? Então, aqui, com a tradução coloca, né? É despojar templos, né? Então, no comércio, compravam o que vinha dos templos pagãos para revender. E nas guerras, saqueavam os templos para ficar com as riquezas. E aí, isso aqui, diante de Deus, não é lícito. Vamos ser mais sinceros aqui, ó. Você disse, pastor, mas eu não cometo roubo. Mas aí o cara vai lá roubar e você compra o roubo. Entenderam? Então, irmãos, Paulo ele vai confrontar o judeu aqui. Olha, vocês têm todas essas coisas, tudo isso aqui é verdade. Vocês dizem que vocês ensinam as pessoas, mas vocês, como aqui está o texto aqui, né? Tu, pois, que ensina os outros e não te ensinas a ti mesmo. Como eu falei, né? Tu diz que não é para roubar, tu diz que não é para adulterar, tu diz que não é para cometer idolatria, mas você rouba, você adultera e vocês cometem sacrilégio. Vocês roubam os templos e vendem aquilo que tem nos templos pagãos. Por isso que a gente tem que pensar um pouco, né? Se a gente muitas vezes não se encaixa dentro de um cristão moralista. De um cristão moralista. Santarrão, né? Eu já vi muito desses assim que se colocam dessa posição assim e vai lá na frente e eles caem. Eles caem. Bom, aí Paulo vai pegar o versículo 23, né?
o 24, o 23 e 24, diz: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Por que diz que ele desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque ele sabe que é errado roubar, ele rouba. Ele sabe que é errado adulterar, e ele adultera. Ele sabe que é errado a idolatria, mas eles cometem o sacrilégio. Aí vem o versículo 24. Pois como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Eu vou usar um outro exemplo aqui da carta de Paulo aos Coríntios. Lá na carta de Paulo, se vocês vão ler, depois vocês procuram lá, dentro da igreja existia um rapaz que estava vivendo com a sua mãe. Entendeu? E aí Paulo vai dizer que essa ação ela era até repudiada no meio dos gentios. Até entre os incrédulos isso não era aceito. Entendeu? Não era aceito. E aí, isso aqui causou um escândalo dentro da igreja e fora da igreja, porque as pessoas sabiam. Aí Paulo falou assim, olha, isso aqui até para os gentios isso aqui é abominável. Para vocês é algo normal. O grande desafio nosso não é só a gente conhecer a vontade de Deus, conhecer a Deus. O grande desafio nosso é obedecer a Deus. É viver dentro da vontade dEle. Porque quando a gente faz diferente daquilo que é da vontade de Deus, o que está lá fora ele vê. Aí ele se escandaliza com isso. O Deus se torna um meio de chacota para ele. Entendeu? De zombaria. Tá? Então, a partir do versículo 25 até o 29, nós temos um outro ponto aí. Nesse trecho da carta a Romanos, Paulo continua falando ao judeu presunçoso que confia em si mesmo, mas vive uma vida de incoerência. Contudo, ele imaginava que vai ser salvo, pois além da lei, possuía a circuncisão. O apóstolo mostra o quanto este pensamento também está equivocado. Então, eles, como eu falei para vocês, eles imaginavam, né, que pelo fato deles terem aquilo que a gente, só para te recapitular aqui, pelo fato deles terem o nome de judeu, terem recebido a lei, terem conhecido o Deus verdadeiro, conhecido a vontade de Deus, eles terem discernimento de aprovar as coisas excelentes, ser instrutores da lei e também guia de cegos. Eles achavam que eles iam ser salvos por causa disso. Eles achavam também que por causa disso eles poderiam roubar, adulterar e também cometer idolatria. E que o juízo de Deus não viria sobre eles. Além disso, eles confiavam, né, o judeu moralista, ele confiava num negócio aqui. Que ele confiava? Vamos ler a partir do versículo 25. Porque, de fato, a circuncisão é proveitosa, se cumprires a lei. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Vamos traduzir para o nosso português aqui. Aqui Paulo tem assim, olha, ele está falando assim, ó, tu que és circuncidado, se tu és circuncidado e você não obedece à palavra de Deus, é como se você não fosse circuncidado. Vamos traduzir melhor para a gente aqui, ó. Ele fala assim, se tu que se diz cristão, mas tu não anda segundo a lei de Deus, segundo o padrão de Deus, você nunca se converteu. Então, se os que são da incircuncisão, quem são da incircuncisão? Quem não era circuncidado? Os gentios. Ó. Então, se os que da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? Aqui que eu falei para vocês, aqui, um negócio interessante aqui, ó. Eu falei para vocês que às vezes o cristão moralista, né, o judeu moralista, ele está mais longe de Deus do que aquele que não é circuncidado. Em que sentido? Porque aqui eles eram circuncidados,
Então, pelo fato deles serem circuncidados, que era a marca externa de que fazia parte do povo de Deus no Antigo Testamento, de que tinha fé em Deus, então eles se baseavam nessa marca externa. Só que eles eram circuncidados externamente, mas só que a verdadeira circuncisão não aconteceu, que era dentro do coração. Entendeu? Fosse o nosso dia, eles só se tornaram adeptos, frequentadores da igreja, mas eles não se tornaram verdadeiros convertidos, verdadeiros crentes. Aí é interessante, né? Porque eles conhecem a lei, mas a lei que eles ensinam não transforma a vida, não muda o caráter deles. Aí Paulo vai dizer que os da incircuncisão, ou seja, os gentios, quando eles cumprem a lei, eles são considerados circuncidados. Eles estão mais perto. Por quê? Porque eles não são circuncidados externamente, mas eles são circuncidados no coração. Ou seja, a revelação que eles têm de Deus, que a gente vê no capítulo 1, a revelação geral que eles têm de Deus, o princípio moral que eles têm de Deus no coração, de que é certo, que é errado, eles guardam isso, eles honram o pai, honram a mãe, eles não adulteram, eles não roubam, eles não cometem sacrilégio. Então, quando eles obedecem à lei de Deus, eles se tornam circuncidados. Eles se tornam os verdadeiros judeus na prática. Aí vamos continuar aqui, ó. E se cumprir a lei aquele que, por natureza, é da circuncisão, ele julgará a ti que és transgressor da lei com a letra e a circuncisão. Na verdade, o versículo 27, ele está dizendo aqui que é um trocadilho aqui, né? Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. E se cumprir a lei, aquele que por natureza é da circuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. Ou seja, ele se torna o verdadeiro judeu e o judeu se torna o verdadeiro gentil, o verdadeiro circuncidado. Tá? Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circuncioso, quem é o que apenas no interior da carne. Na verdade, aqui no versículo 28, Paulo está dizendo que o verdadeiro judeu é aquele que não é só circuncidado externamente, mas que é circuncidado no coração, aquele que obedece à lei de Deus. Aí Paulo vai dizer assim, a circuncisão de vocês, sem a obediência à lei, sem a fé em Jesus, é nada. É nada. Traduzindo para a gente, a nossa religiosidade, sem a fé em Jesus, é inútil. Tá? Ou seja, todo trabalho que te faz congregar, contribuir com dízimo, oferta, ir na base, dar cesta básica, eu ser bom, de nada adianta se você não tem fé em Jesus, de nada adianta. Então Paulo vai dizer que o verdadeiro judeu não é aquele que é só circuncidado externamente, mas aquele que é circuncidado dentro do coração. E fala assim, mas o judeu é quem é no interior. Ó, tem uma versão diferente da minha aí? Quando ele refere aí a lei escrita, irmãos, quando ele fala a letra, ele está se referindo que eles estão seguindo um ritualismo. Então ele está falando aqui o ritualismo, ou seja, qual é o ritualismo? A circuncisão. Todo esse ritualismo de religião, entendeu? Se não tiver a circuncisão do espírito dentro do coração, de nada adianta. Você não é um verdadeiro judeu. O verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado dentro do coração. Vocês tentam se esconder por trás de uma capa de moralismo. Vocês se apoiam na nacionalidade, se apoiam que vocês têm a lei, se disserem que vocês conhecem a Deus, esses ensinos
são guia de cegos, ensino os ignorantes, ensino crianças, mas vocês, lá no íntimo de vocês, no íntimo, estou falando no íntimo, externamente são bacana, mas no íntimo vocês roubam, vocês adulteram e vocês cometem sacrilégio. Vocês não são convertidos verdadeiramente. Vocês não são convertidos verdadeiramente. Tem que nascer de novo. Nicodemos, capítulo 3 de João. Quem era Nicodemos? Mestre. Mestre. E ele fala assim, Nicodemos, se tu não nascer da água do Espírito, tu não tem parte no reino de Deus. Se tu não nascer de novo, diz, mas Senhor, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Assim, não é esse nascimento. Está entendendo que ele era mestre. Quando Jesus fala assim, olha, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando Jesus cita isso aqui, Jesus está citando Números capítulo 21, quando a serpente foi levantada no deserto. Ele fala assim, tu é mestre em Israel. Tu não consegue compreender o que eu estou te falando. É essa situação. Tem gente, irmão, que tem a Bíblia aqui na mente, aqui, ó. Está aqui. A gente vai ver isso para frente aqui, se Deus nos permitir, Paulo vai dizer assim, vocês têm a lei na boca de vocês. A palavra está na boca de vocês. Mas vocês não vivem como ela tem que dizer. É por isso que eu digo para vocês, irmão, isso aqui tem me dado muita pancada, isso aqui, cara. Porque às vezes a gente pensa que a gente já é crente de verdade, mas a gente não é crente ainda. A gente pensa que a gente já é servo de Deus, mas a gente não é servo de Deus ainda verdadeiramente. A gente precisa muito melhorar na nossa vida ainda. Precisa muito. Tá? E aí, a gente caminha aqui para o capítulo 3, do versículo de 1 a 8, onde vai começar aqui uma retórica entre Paulo. Paulo tem uma possível aí, né? A questão é o seguinte aqui, irmãos. Como eu falei para vocês, né? O capítulo 3 de Romanos já fala que todos são culpados perante Deus. Aí, então, do capítulo 1, versículo 18 até o 32, Paulo vai dizer que aqueles que não conhecem a Deus através da lei, eles são condenados. São passivos do juízo de Deus. Aí vão dizer, não, Deus não existe, eu sigo minha consciência. Aí Paulo vai dizer assim, não, Deus existe, e pelo fato de Deus existir, vocês são pecadores, são debaixo da ira de Deus. Aí Paulo vem refutar do versículo 1, né, do capítulo 1, do versículo 32 para frente, né, ou seja, capítulo 2, né, capítulo 2, versículo 26, Paulo vai refutar o judeu religioso, aquele que alegava que ele era melhor que os gentios. E Paulo disse, não, você também é réu. E aí Paulo vai pegar do capítulo 2, versículo 17 a 29, vai dizer que o judeu moralista, né, que se diz religioso, ele também não está escape do juízo de Deus. Aí esse cara ele fala assim, já que tu disseste, Paulo, para a gente que tudo que isso aqui você falou para a gente, isso aqui é verdade, mas isso aqui é inútil, aí ele vai começar a argumentar. Olha o que ele vai dizer aí, ó. Entendeu? Ele vai começar a argumentar. Então, olha só, Romanos 3, versículo de 1 a 8, é uma continuação do que vem dizendo nos versículos de 2, 17 e 29. Agora, Paulo ele imagina um judeu orgulhoso tentando questionar os argumentos que ele acabou de apresentar. Então, Paulo ele vai assim, entendeu? Paulo, tu disseste para a gente, ó, tudo que está no capítulo 2, versículo 17 até o 29, tu falou para a gente, tudo isso aqui é coisa boa. Mas tu disseste para a gente que isso aqui é tudo inútil. Tu disseste para a gente que nós somos judeus, mas tu disseste que é inútil ser judeu. Tu disseste para a gente que nós recebemos a lei, mas tu disseste que é inútil a gente ter. É inútil então a lei? É inútil ser judeu? É inútil a gente ter a lei? É inútil a gente ser circuncidado? Então, essa aqui é uma pergunta e resposta. Primeira coisa que ele vai dizer aí, ó, versículo 3. Capítulo 3, perdão. Capítulo 3, versículo 1. Então, olha que o judeu pergunta. A pergunta e a resposta, tá? Capítulo 3, versículo 1. Então, que vantagem tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo, tu disseste para a gente que é inútil, tu disseste para a gente que
ser judeu, a gente se apoia nisso aqui, mas não importa. Então, que vantagem tem a gente ser judeu e que vantagem tem ser circuncidado? Aí ele fala aqui no versículo 2, que é a resposta dele. Tem muita vantagem ser judeu e tem muita vantagem ser circuncidado. Muita, vírgula. Tem uma vírgula aí? Muita. Em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Então, falando assim, vocês têm muita vantagem. Por quê? Porque Deus se revelou a vocês. A palavra que aparece numa outra versão aí é que Deus, Ele entregou os seus oráculos a Ele. Não é isso que aparece aí, Petros? Os oráculos. Primeiro vocês receberam a palavra de Deus. A palavra foi confiada a vocês. Vocês são detentores da verdade. Vocês têm a palavra escrita. Vocês têm a palavra revelada. Os mistérios de Deus. Entendeu? A lei de Deus, a vontade de Deus. Os estatutos de Deus foram dados a vocês. Deus escolheu vocês e entregou para vocês isso. Ele poderia ter escolhido outra nação, mas Ele escolheu vocês. E falando assim, vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados. E aí eu ouso aqui usar uma pergunta do David, que ele pregou outro dia lá no Templo Central. Ele iniciou com uma pergunta. A pergunta dele foi assim: o que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe dado? É uma pergunta sábia. O que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe dado? O que você tem feito com a palavra que Deus tem dado a você? O que você tem feito com o Jesus que você serve? Será que você tem vivido para a glória dele, para ele ser glorificado, para ele ser conhecido? Ou você tem vivido a vida para ele ser zombado, para ele ser desvalorizado? O que você tem feito com o Espírito que está dentro de você? O que você tem feito com ele? Você tem alegrado o Espírito ou você tem entristecido o Espírito? E vamos mais além ainda. O que você tem feito com a vida que Deus te deu? Entendeu? Ah, pastor, a vida é minha. Não é sua a vida. Deus soprou no seu nariz a vida é de Jesus, a vida é dele. O que você tem feito com essa vida? Entendeu? Então Paulo vai dizer, vocês têm muitas, a palavra de Deus foram dadas a vocês, os oráculos de Deus. A segunda pergunta que ele faz aí, versículo 3. Então, se alguns forem infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? Isso aqui é para a gente se alegrar um pouco aqui, tá, irmãos? Quem está dizendo assim em Paulo? Tu disseste para a gente que nem todos seguem a verdade lá, porque eles roubam, eles adulteram, e eles cometem sacrilégio. É como se estivesse pensando isso, esse cara pensando isso aqui. Aí, assim, quis então que pela infidelidade deles, ou de alguns, Deus vai anular as promessas que Ele tem sobre nós? Aí Paulo vai dizer, o que Paulo vai dizer? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores julgados. Aqui, na verdade, Paulo está usando aqui um texto, né? É usado até um texto do Salmo 51 aqui, e só me localizar aqui para falar para você. Então, Paulo vai dizer que não, que Deus sempre cumpre o que diz. Mesmo que todos os homens sejam mentirosos, Deus continua sendo verdadeiro. Paulo cita Salmo 51, verso 4, diz assim: contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justo é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Então, quando Deus condena o infiel, Ele está sendo justo e deve ser louvado por isso. Deus é justo e nos condena o nosso pecado. Nosso pecado mostra o quanto Ele é justo, ou seja, a veracidade, ou seja, o cumprimento da sua palavra. Então, a pergunta que ele faz aqui, esse judeu aqui, né, que Paulo está respondendo para ele, fala assim: bom, se somos 10 aqui, 5 foram justos e 5 foram injustos.
Mas Deus disse que a bênção seria, quando a gente estava diante dele, ele abençoou todos nós. Todos nós. As promessas dele sobre todos nós aqui. Só que 5 obedeceu e 5 não obedeceu. Aí ele vai dizer assim, por causa dos 5 que desobedeceram, Deus não vai cumprir essas promessas? Deus vai ser infiel? E fala assim, de jeito nenhum. É por isso que no capítulo 11 até hoje, você pode dizer, pastor, mas Israel é um pequeno povo lá. Mas as promessas que Deus falou para eles, eles sendo infiéis ou sendo infiéis, Deus vai cumprir aquilo que ele falou. E isso aqui serve para nós. Eu não estou lembrado aqui, mas depois eu vou procurar essa leitura. É uma das cartas pastorais que Paulo fala, ele fala assim, mesmo que nós sejamos infiéis a Deus, mas se Deus prometeu alguma coisa para a gente, Ele cumpre. Ele não é injusto, Ele é fiel. Ele é fiel. Mas eu fui infiel a ti. Não, eu vou cumprir com minha palavra. É o nome dEle, é o caráter dEle, é a palavra dEle. Entendeu? E ele não pode se contradizer. Ele não pode, nossa palavra não pode voltar atrás. Se eu prometi, tem que cumprir. Ele é justo. Né? Então, Paulo vai responder essa pergunta aí, né? A outra pergunta, no versículo 5, ele diz assim, mas se a nossa justiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um critério humano. Aí Paulo vai dizer, de modo nenhum. Do contrário, como Deus julgará o mundo? A pergunta do versículo 7 seria essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Mas não é isso que você prega, Paulo. Você diz que aonde abundou o pecado, a graça foi ressaltada. Sendo assim, não deveríamos fazer o mal para que venha o bem? Quanto mais eu pecar, mais graça vou experimentar? Aí Paulo diz assim, esse cara está tentando me enrolar, está querendo me pegar. Aí Paulo ele não responde essa pergunta. Entendeu? Paulo não responde essa pergunta. Ele corta logo o barato, falando assim, ó, para cortar a conversa com vocês, entendeu? Para cortar a conversa contigo, tu está me questionando muito, quero dizer uma coisa seguinte aqui, ó. A condenação é certa. Entendeu? Tu é injusto. Tu merece a justiça de Deus. Por isso assim, e por que não dizemos, como alguns afirmam, como calúnia, que dizemos, façamos o mal, para que venha o bem. Aí ele fala assim, a condenação destes é merecida. Vocês são merecidos de ser condenados. Para a gente finalizar aqui, irmãos, diante de tudo que ouvimos aqui hoje, precisamos terminar fazendo um lembrete bem sério. Cuidado com o moralismo, cuidado com a sua confiança exagerada em sua obediência à lei e às cerimônias religiosas. Muito cuidado com isso. Para ser salvo, você precisa se converter. Você precisa ter o coração modificado. Você precisa da circuncisão do Espírito. Você precisa da vida verdadeira. Não importa quantos cultos você venha, ou quão grande seja o seu conhecimento da Bíblia, você precisa crer no Deus que salva e redime os pecadores miseráveis como nós. Abandone o orgulho. Deus é poderoso e justo. Ele cumpre a sua ira e pune toda rebeldia. Ele será sempre justo e digno de ser louvado. Aproveita as vantagens que você tem de ter acesso à palavra de Deus, de ter nascido no lar cristão, para entregar-se completamente a Deus e confiar nele e somente nele. Tá? Que nos ajude a gente ser coerente com aquilo que cremos, com aquilo que falamos e com aquilo que vivemos. Não podemos dizer uma coisa e viver outra. Devemos, Pai, nos comportar como verdadeiramente teus filhos. E através da nossa vida, tu seja conhecido, o Senhor seja glorificado. Que a gente não sirva, Pai, de pedra de tropeço, e muito menos, Pai eterno, que através de nós, Senhor,
do nosso comportamento, das nossas ações, o Senhor tu seja zombado, blasfemado, mas que as pessoas elas olhem para nós, elas vejam os princípios de Deus, o teu caráter dentro de cada um de nós, Senhor Deus. Ajuda essa igreja, os teus servos estão aqui, oramos por aqueles que não puderem estar aqui, Senhor Deus, mas onde estiverem, se estiverem passando por alguma enfermidade, por alguma luta na família, ou dentro do coração, nós oramos e pedindo, Pai, a tua misericórdia, pedindo que tu cure, liberte e salve essas pessoas. Nós pedimos, Pai eterno, a tua misericórdia. Ajude essa igreja a crescer na graça e também no teu conhecimento. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Amém e amém, Senhor.